Bom, aqui a gente vai rever alguns conteúdos inerentes à cartografia, revisão. Isso é a título de revisão, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, o que significa, o que se entende por cartografia, né? Então, basicamente, cartografia é a arte, é a ciência, é a técnica de elaborar representações, né, da superfície terrestre. E o produto que a cartografia te dá, ou os produtos, melhor dizendo, são os mapas, são as cartas, são as plantas, ou, né, documentos cartográficos de outras características, tá? Então é muito importante a gente ter essa clareza, né, e responder aqui como está no videozinho aí passando, né? Por exemplo, para que eu uso a cartografia? Para me orientar, para me entender para que lado eu tenho que ir, qual o sentido da direção do meu deslocamento, né? Identificar fenômenos, processos que ocorrem num dado local, né? Ele tem uma identidade espacial, um endereço espacial, né? Então, em épocas de pandemia, com a cartografia eu consigo saber, por exemplo, quais áreas têm menos contágio, quais áreas têm mais contágio, né? E a partir disso eu tenho documentos que me permitam elaborar ações mais efetivas sobre determinados problemas, fenômenos, né? Então, esse é um primeiro panorama que a gente tem que lembrar aqui, né? Agora, vocês aprenderam que quando eu vou ler um mapa, eu tenho que ter algumas informações elementares nele, né? Então, aqui nesse slide, a gente está vendo aqui um mapa, né? E aqui a gente tem alguns elementos importantes. O primeiro dele é o título. Sempre que eu for ler o mapa, eu vou ter que ver o título dele, né? Porque pelo título já me dá uma informação ali do que está sendo representado, tá? Porque, por exemplo, esse mapa do Brasil aqui, se eu não tenho essa informação aqui de densidade demográfica, eu poderia usar para outras análises, né? Por exemplo, vamos imaginar que se fosse um mapa de redes de transporte, não ficaria muito diferente disso, não. Então, a gente tem essa noção para entender o título aqui, tá? Outra coisa importante é a legenda, né? No caso aí, a legenda, ela vai estar ajudando a gente a interpretar o mapa, né? No caso aqui, a gente tem uma relação de quê? Distribuição de pessoas por quilômetro quadrado. Então, as áreas mais escuras é as que tem mais gente por quilômetro quadrado. E as áreas mais claras são as que têm menos pessoas por quilômetro quadrado. Então, é uma interpretação que a gente poderia fazer. Outra coisa importante está aqui, ó, a orientação, né? Vou riscar aqui, ou o que a gente chama de rosa dos ventos, né? Se eu não tivesse essa informação, eu não consigo definir o que é norte, o que é sul, o que é leste, o que é oeste, né? Então, isso também é um elemento muito importante no mapa, tá? Além disso, a gente costuma também ter a utilização da projeção cartográfica, né? A projeção cartográfica, ela é uma forma da gente representar, por exemplo, uma superfície irregular, curva, sobre um plano, né? Um mapa, geralmente, ele é apresentado de forma plana. Então, quando eu pego a superfície real, que é irregular, e coloco ela sobre um plano, né, sobre uma folha, por exemplo, eu tenho que usar uma projeção. E aí a gente estuda diferentes tipos de projeção, né? Cilíndrica, cônica, plana, né? E aí temos algumas propriedades que a gente estuda também em relação às projeções cartográficas. Depois, a gente tem uma informação também que é muito importante no mapa, que é a escala, né? Ou seja, quantas vezes aquela área foi reduzida para ser representada. Por exemplo, imagine que esse quadrado maior aqui, ele é o real, e eu vou fazer a representação disso. Então, eu vou ter que fazer uma redução dessa perspectiva. Então, o fato de eu pegar a superfície real em unidades como metros, quilômetros de distância, por exemplo, e colocar ela numa folha de papel reduzida. Então, eu tenho que usar aqui da escala, né? E na escala a gente tem um elemento importante para saber usar, que é o sistema de medida, né? Milímetro, decímetro, centímetro, decímetro, metro,
hectômetro, até chegar em quilômetro. Então, eu preciso lembrar disso também, tá? Então, essa é a característica aqui do mapa. No caso da escala, galera, a gente tem aqui alguns dados importantes, ó. Olha só, esse esquema aqui que está nesse quadrinho aqui, ó, essa parte aqui, ó. Aqui eu tenho alguns exemplos de escala. Então, tá vendo aqui uma escala pequena, uma escala de 1 para 1 milhão. Ou seja, a cada 1 centímetro no mapa, você tem 1 centímetro, 1 milhão de centímetros. Então, essa escala aqui ela é muito pequena. Então, eu não conseguiria ver, por exemplo, objetos pequenos nesse mapa. Então, quanto maior for o número da escala aqui, ó, menos detalhes eu tenho. Uma escala média, 1 para 25 mil, né? Por exemplo, no mapa que tem essa escala, né, a cada 1 centímetro eu tenho 0,25 quilômetros. Ou, a cada 1 centímetro eu tenho 25 mil centímetros, né? Ou até mesmo uma escala grande, 1 para 10 mil, né? Uma escala que, dependendo do mapa, eu vou ter muita informação, muito detalhe, né? E se eu fizesse um mapa de uma escala de 1 para 1? Eu teria mais ou menos detalhe. Eu teria muito detalhe. Por exemplo, imagine que eu quero ter uma estátua do Dirley na minha sala. Aí eu vou fazer uma estátua de 1 para 1. Eu tenho 1,69. Então, eu vou ter uma escala de 1,69. Né? Ou até mesmo eu posso fazer no que os biólogos, por exemplo, fazem, né? Que é ampliar a coisa. Eu inverto aqui, ó, 400 para 1. Então, eu estou tendo uma ampliação de 400 vezes naquela determinada situação ali. O microscópio, em especial, ele faz isso, ele amplia a escala da visão ali da pessoa, né? Então, a escala ela é importante porque aqui a gente tem um exemplo, ó, esse mapa da esquerda aqui, ó, ele tem uma escala. Qual que é a escala dele? 1 para 500 mil, tá? Agora, dentro dele tem um quadrinho, vou até colocar numa cor diferente. Esse quadrinho aqui, ó, ele está do lado. É esse quadrinho maior aqui na esquerda. Então, o que aconteceu com ele? A escala ampliou. Então, eu tive uma escala que aqui é pequena, e eu usei uma escala maior. Olha só, aqui eu estou usando uma escala nesse mapa de 1 para 24 mil. Né? Ô, então, Dirley, você vê que... Oi? é tipo quando a gente dá um zoom, né, numa foto, esses negócios. Isso, é isso mesmo, é isso mesmo. Quanto mais você dá o zoom na foto, o número da escala aqui ele vai ficar menor. Uhum. Quando você afasta, né, vai ficando mais longe da imagem, o número da escala vai ficar maior. Menor, maior. Maior, que vai te dar menos detalhe, né? Então, esse quadradinho aqui, ó, na verdade, ele está representado do lado com mais detalhe, tá vendo? Que aqui você já vê as quadras, você já vê outros elementos que nesse mapa aqui você não consegue ver. Então, aqui a gente tem esse detalhe importante da escala, beleza? Né? Beleza. Aqui nós temos outro exemplo de escala, ó. Tá vendo? Aqui, ó, esse mapa da esquerda, ele está com a escala menor, tá? Ou seja, ele tem uma escala de 1 para 1 milhão, né? E aqui, ó, Cornélio Procópio, está nessa parte aqui. Na verdade, o que vai acontecer? Esse mapa, esse pedaço que eu circulei aqui, ele está aqui, ó. Se você observar aqui, eu vou até colocar diferente, ó. Se você observar essa linha amarela que eu vou desenhar aqui, ó, o que ela é, na verdade? Ela é essa parte aqui do mapa, ó. Que eu estou representando do lado aqui, tá vendo? É uma estrada, é só um sistema viário. E aí, no caso aqui, eu tenho, ó, a escala maior, 1 para 50 mil. 1 para 1 milhão, menos detalhe. 1 para 50 mil, mais detalhes, tá? Então, aqui eu tenho essa informação da cartografia. Além do globo terrestre, que também é uma forma de representar, né? Aqui a gente tem um outro tipo de mapa, né? Esse aqui é um mapa de geografia física, né? As estruturas geológicas do Brasil, né?
E aqui a gente tem outros tipos de produtos cartográficos, como, por exemplo, uma carta, né? A carta, geralmente, a escala dela vai ser maior do que os mapas, né? Então, a área que vai cobrir uma carta vai ser menor do que no mapa, né? Então, por consequência disso, a gente tem mais detalhe. E aqui, aquelas regras que eu falei, estão todos aqui presentes, ó. Né? O título, que no caso é folha, a escala, né? A escala, a projeção, a rosa dos ventos, está tudo aqui representado, né? E aqui tem uma outra informação importante, duas informações, que é esses números aqui, ó, tá vendo? 7.620. Isso aqui a gente chama de coordenadas geográficas aqui. Então a gente tem latitude, latitude e longitude também, tá? E aqui um outro exemplo de documento cartográfico, que é uma planta, né? Agora, observe bem, aqui, ó, nesse projeto aqui é um campo, uma quadra, né? É uma quadra. Você pode notar que isso aqui está dentro de um bairro, que está dentro de uma cidade, que está dentro de uma região, que está dentro do estado. Então, a escala disso aqui vai ser, naturalmente, uma escala o quê? Grande, uma escala com mais detalhe, né? Então, o denominador dela vai ser menor. Então, isso aqui é um exemplo de documento cartográfico que é muito usado na arquitetura, por exemplo. Né? Quando você vai fazer um projeto de uma casa, né? Desenhar uma casa ali para o cara construir, né? Então, a gente usa o que a gente chama de planta, né? E aí tem essas informações. Além disso, você tem outros mapas, né? Outros tipos de mapas temáticos, como, por exemplo, tá vendo essas linhas aqui, ó? Que está aqui nessa parte do circular, com a setinha amarela. Cada linha dessa tem uma altitude. 54, 55, 56. Ou seja, aqui eu estou representando... esse mapa aqui ele é de variação de temperatura, tá? Então, eu posso ter mapas também que representam outras características, outros elementos, né? Esse mapa de cima aqui eu tenho pontos de terremotos, né? Esse mapa aqui, por exemplo, já são mapas topográficos, ou seja, qual que é a importância deles? Na parte em cima aqui, ó, essa parte amarronzada, vocês estão vendo aí que está mostrando um relevo, né? Para eu representar isso no mapa é meio complexo, a não ser que eu faça um 3D, né? Agora, para eu representar isso, o que eu uso? Eu uso linhas. Ou então um negócio mais escuro, né, Dirley? No caso, para ser uma regra melhor, geralmente a gente usa essas linhas aqui, ó. Tá vendo? Cada linha dessa tem um tamanho, tá vendo? 200 metros, 200, e assim por diante. Então, imagine que essa parte... Como se fosse um morro, né? Como Isso. Um morro. Tá vendo aqui essa parte aqui? Ó? Vamos imaginar que aqui tem 200 metros em azul. É essa linha aqui. Tá vendo esse fundo aqui? Ó? Vou desenhar um fundo, riscar aqui, ó. Essa parte onde é que tá a água aqui, ó. Uhum. E aí eu consigo olhar esse mapa e interpretar o relevo. Esse mapa ele é legal que ele me dá a condição de interpretar o relevo. Então aqui eu olhando aqui nesse mapa embaixo, eu sei onde é que tem relevo acidentado, onde está mais íngreme, né? O relevo está mais acidentado, essa parte aqui, que as linhas estão mais juntas, e aonde é mais plano, eu vou mudar a cor aqui, ó. Aonde é mais plano é nessa parte rosa aqui, ó. Tá? Que as linhas estão mais longe uma da outra. Tá? Então a gente consegue interpretar isso também, tá? Igual esse esqueminha tá aqui, ó, tá vendo, ó? Esse aqui é um perfil topográfico, né? Então é justamente isso aqui que eu tento representar. O real é isso aqui, ó. Só que eu tenho que representar isso. No mapa eu não consigo representar isso, a não ser que eu faça um 3D. Aí eu uso as linhas para representar isso, essas altitudes, né? E aí tem outros tipos de mapas que a gente pode usar, como, por exemplo, mapas anamorfose. O que é isso? São mapas que geralmente vão representar variáveis estatísticas, PIB, população, mais dinheiro guardado em banco e tal. Então, se a gente fosse pegar o Brasil e usar isso como referência, vamos fazer um mapa do Brasil das regiões mais ricas. São Paulo ia ficar gigantesco. As regiões mais pobres, no norte do Brasil, ia ficar pequenininho nesse mapa. Então, aqui num mapa que eu tenho... pessoas no mapa representa a superfície do continente, o mapa 2 aqui é a dimensão proporcional total da população, esse mapa aqui, e depois é o mapa de renda per capita, né?
Então, os Estados Unidos, países da Europa, estão maiores do que os países da América do Sul, da América Latina e África. A África, por exemplo, ela está pequenininha aqui nesse mapa aqui, por quê? Esse mapa está analisando a renda per capita, ou seja, quanto em média as pessoas ganham. Então, a África, olha como é que ela fica pequenininha, porque as pessoas lá ganham pouco dinheiro. Agora, olha os Estados Unidos, como é que está gigantesco. Não é um país rico? Então, isso caracteriza um mapa anamorfose aí também. E hoje, sem falar que a cartografia chegou nos computadores, né? Então, hoje a gente usa satélites, GPS, equipamentos modernos também para gerar documentos cartográficos, tá? Além de outras características importantes, tá? Então, só para a gente ver aí. Vou aqui.